corpo celeste recebeu o nome provisório de EGC 0061 e mais provável que seja um novo membro do grupo Carme que orbita no planeta junto às outras 78 luas. O estudante Cayley se tornou o primeiro astrônomo amador e descobrir uma lua plenária até agora desconhecida da ciência. A descoberta foi publicada no Minor Planeta Mail List, que faz parte do Centro de Astrofísica de Harvard, Smithland, nos Estados Unidos. Lee analisou a imagem de telescópio Canadá, França, Havaí, CFHT na sigla em inglês, captada em fevereiro de 2003 por pesquisadores da Universidade de Havaí e encontrou um novo membro do grupo Carme, formado por outras 22 pequenas luas que orbitam em torno de Júpiter. A nova lua tem o nome provisório de EGC 0061 e o mais provável é que seja um fragmento que se separou da lua Carme que orbita o planeta junto a outros 78 satélites naturais, como está descoberto o número total de luas detectado em Júpiter é agora de 80. Lee assegura que localiza a lua durante as suas férias de verão como um hobby antes de retornar às aulas. Apesar de se sentir orgulhoso da descoberta, o estudante admite que a lua é apenas um membro típico do grupo Carme. Este grupo se diferencia das outras luas de Júpiter, com Ganymedes e Europa, por orbitar o planeta durante o período de cerca de 2 anos com a agência Sputnik Brasil. O Brasil sofrerá efeito negativo da pandemia na economia por 9 anos, diz Banco Mundial. Desemprego e redução salarial são alguns dos efeitos nocivos da arrebatadora pandemia da Covid-19 a serem sentidos pela economia brasileira por pelo menos 9 anos, segundo o relatório do banco. De acordo com o relatório Emprego em Crise e Trajetórias para melhorar o emprego na América Latina pós-Covid-19, divulgado pelo Banco Mundial, o Brasil ainda tem uma longa estrada a percorrer dentro da crise econômica causada pela pandemia e deve sentir seus efeitos por pelo menos 9 anos. O país sentirá efeitos negativos no mercado de trabalho através da falta de emprego na redução salarial. No Brasil e no Equador, embora os trabalhadores com ensino superior não sofram o impacto de uma crise em termos salariais e sofram apenas impactos de curta duração em matéria de emprego, os efeitos sobre o emprego e os salários do trabalho médio ainda perduram 9 anos após o início da crise, e afirmou o relatório citado pela mídia. O documento expõe que a crise causada pela pandemia deve provocar cicatrizes mais intensas nos trabalhadores menos qualificados, isto é, segundo o banco, é aqueles sem ensino superior. Na região da América Latina e Caribe, as cicatrizes são mais intensas para os trabalhadores menos qualificados sem ensino superior, diz o relatório. Para o banco, das perdas de emprego são mais sentidas por empregos com carteira assinada de locais com setores de serviços menores, menor número de empresas de grande porte ao setor primário, maior com agricultura, pecuária e extrativismo mineral. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o desemprego no Brasil ficou em 14,7% do trimestre, encerrando em abril, se manteve em patamar recorde atingido 14,8 milhões de pessoas, conforme noticiado com a agência Sputnik Brasil. Pentágono confirma que 7 assassinos do presidente do Haiti passarão por treinamentos militares nos Estados Unidos. Além disso, os militares participaram de um programa de elite do Exército dos Estados Unidos, cujos graduados têm má reputação por realizarem golpes em toda a América Latina. Até agora, identificamos 7 indivíduos que eram ex-militares do Exército colombiano, que receberam algum tipo de instrução e treinamento fornecido
financiado pelos Estados Unidos, disse ao jornalista nesta quinta-feira 22. John Kirby, porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Além disso, Pentágono informou que alguns destes militares também concluíram o curso no Instituto de Cooperação e Segurança de Hemisfério Ocidental, em Fort Benning, no estado da Geórgia. O instituto é o mais conhecido pelo seu antigo nome, Escola do Exército das Américas. O Departamento de Defesa não divulgou os nomes dos militares oficiais de Fort Benning. Também recusaram fazer quaisquer comentários sobre o assunto. Os 7 homens foram aprovados para treinamento realizado na Colômbia e nos Estados Unidos entre 2021 e 2015. Segundo a lista de cursos divulgada pelo Pentágono, os homens fizeram seminários em Washington, D.C. e vários cursos no UNICEF. O porta-voz de Pentágono, Tenente Coronel Ken Hoffman, disse que as sessões em Washington eram menos formais e não eram conduzidas em uma sala de aula. Elas se concentravam em áreas específicas, tais como operações militares gerais, treinamento médico de emergência, engenharia logística, operação, manutenção e outro suporte de sistema de armas e equipamento de apoio, escreve o jornal Ledger Enquirer. Os cursos em Fort Benning eram mais especializados. Eles incluíam operações antidrogas, desenvolvimento de liderança para cadetes, desenvolvimento de suboficiais e treinamento de líderes de pesquisa em unidade. Washington tem usado durante décadas para dar às milícias de direita ou às forças militares treinamentos especializados para combater grupos comunistas socialistas em toda a América Latina, e os graduados de programa têm sido implicados em algumas das guerras civis, golpes mais sangrentos da região, incluindo El Salvador, Nicarágua, Peru, Argentina e Colômbia, com a agência Sputnik Brasil. Fabricante da Covaxin anuncia o fim de acordo com a Precisa Medicamentos. A Bharat Biotech comunicou nesta sexta-feira 23 que rescindiu um memorando de entendimento para vender sua vacina contra a Covid-19, Covaxin, para a empresa Precisa Medicamentos. Comunicamos, o fabricante indiano afirmou que, apesar do fim do acordo, seguirá trabalhando com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para completar o processo de obtenção da aprovação regulatória da vacina no Brasil. A Precisa e Covaxin foram citadas no caso dos pedidos de propina 1 por 12 por representantes do ministro da Saúde, caso que chegou à CPI. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira que a compra de vacinas Covaxin está descartada no momento. O acordo referente à vacina Covaxin foi firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, que está na mira da CPI por ter sido ponte entre o governo brasileiro e o laboratório indiano. O contrato de 1,6 bilhões firmado em 25 de fevereiro de 2021 para a compra de 20 milhões de doses está sendo alvo de investigação do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. A Covaxin foi a vacina mais cara e negociada pelo governo federal, custando 80,70 a unidade, segundo os dados do Tribunal de Contas da União, TCU, com a agência Sputnik Brasil. O governo de Maranhão alertou Lula sobre possível atentado em 2022, diz mídia. Flávio Dino, PSB, estaria convencido de que as próximas eleições presidenciais serão marcadas por atos de violência e recomendou que o ex-presidente não se exponha tanto. O governador do Maranhão, Flávio Dino, PSB, teria alertado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em último encontro dos dois em São Paulo sobre o risco de atentado durante a campanha eleitoral de 2020, informa o Metrópolis. Dino se disse
convencido de que a próxima será uma campanha marcada por atos de violência, devido à possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro ser derrotado. Segundo ele, o crime está sendo preparado para isso pelo próprio Bolsonaro e seus devotos mais radicais vistam ao não farda, afirmou o jornal. Conselheiros do ex-presidente petista também estariam recomendando a Lula uma exposição física mínima durante uma eventual campanha eleitoral no ano que vem. A expectativa é que o petista dedique a maior parte do tempo à gravação de programas eleitorais aos debates políticos, além de ações nas redes sociais. Lula e Bolsonaro de acordo. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e Lula desconsideram a responsabilidade de surgimento de um candidato de terceira via para as eleições presidenciais do ano que vem. O petista usou sua conta no Twitter ainda para ofender Bolsonaro de chucro e estúpido. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas de opinião para as eleições presidenciais de outubro de 2022, apesar de ainda não ter confirmado oficialmente sua candidatura com a agência Sputnik Brasil. Brasil supera 100 mil casos diários de Covid pela segunda vez. Ao todo foram 108.732 contágios notificados no último período de 24 horas, elevando o total para 19.632.443, segundo o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Segunda vez desde o início da pandemia de Covid-19, o Brasil superou a marca de 100 mil casos diários do novo coronavírus SARS-CoV-2 nesta sexta-feira 23. Ao todo foram 108.632 contágios notificados no último período de 24 horas, elevando o total para 19.632.443, segundo o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAS. O recorde anterior foi registrado no dia 23 de junho, com 115.228 novas infecções. A marca, porém, foi atingida porque 63 mil casos repressados do Rio Grande do Sul foram reportados hoje, com a atualização média móvel de contaminação interrompeu uma sequência de queda observada desde o final do mês passado e subiu para 46.336. As mortes, por sua vez, continuam em queda, embora ainda em patamar elevado. De acordo com o boletim, o Brasil contabilizou mais de 1.324 novas vítimas decorrentes da Covid-19, totalizando 548.340 óbitos. Já a média móvel de falecimento dos últimos 7 dias está em 1.135, o menor índice desde 26 de fevereiro. A taxa de letalidade se mantém em 2,8%, mas de mortalidade continua subindo, está em 260,9 a cada 100 mil habitantes, com a agência ANSA. Cefaleia, o mal que atinge cerca de 80% das crianças e adolescentes no Brasil. A boa notícia é que há tratamentos eficientes para combater essa que é apontada como uma das mais incapacitantes do mundo, que atinge pessoas de todas as idades. Quase uma anunidade nos consultórios mundo afora. A cefaleia é um dos sintomas mais comuns na medicina e apontada por especialistas como uma das causas mais frequentes de procurar por atendimento ambulatorial até serviços de emergência, popularmente conhecido como dor de cabeça. A cefaleia é considerada por autoridades em saúde a 7ª doença mais incapacitante do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que 90% da população global já tem ou vai sofrer com algum dos mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça. O mal, que afeta mais de 140 milhões de brasileiros, atinge pessoas de
todas as idades, já é responsável pelas queixas de mais de 80% das crianças e adolescentes que chegam às consultas relatando pelo menos um episódio de cefaleia. Antes mesmo de completar 15 anos de idade, dividida em dois tipos, a cefaleia dos pequenos exige maior critério de avaliação para um diagnóstico preciso. A decisão clínica é adequada às cefaleias primárias, que são recorrentes e não são causadas por doenças subjacentes ou problemas estruturais. Podemos citar alguns exemplos clássicos, que são enxaqueca e a cefaleia tipo de tensão. As secundárias, que são provocadas por doenças demonstráveis em exames. Exemplos de cefaleias secundárias são as decorrentes de doenças, febres agudas, infecção do sistema nervoso central e de tumores. Esclarece a médica pediatra Ana Paula Beltrán Mochione Castro. A doutora explica que a cefaleia infantil primária pode impactar diretamente a rotina das crianças quando se manifesta de forma recorrente. As dores costumam ser frequentes, mas em muitos casos as crianças não conseguem expor a dimensão do problema, que sem uma observação mais dedicada acaba sendo associada a outras doenças. Por isso, com as menores, a atenção deve ser redobrada. Um olhar mais atento dos pais e mães sobre o comportamento e a frequência das queixas ajudam a identificar o problema. É importante avaliar como estas dores mudam o cotidiano das crianças. Se ela deixar, por exemplo, de fazer alguma atividade que gosta muito, é hora de acender o alerta orienta. Enxaqueca é um capítulo à parte. Entre as causas mais comuns de cefaleia está a enxaqueca, que atinge nada menos de 15% da população global, segundo o levantamento do OMS no Brasil. São mais de 30 milhões de pessoas afetadas pela doença, sendo 6% dos pacientes ocupando a ala pediátrica. Enxaqueca é uma das causas mais importantes da cefaleia primária em pediatria, assim como nos adultos. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos, porém, em crianças, detectar o problema requer mais cautela. A avaliação é desafiadora, pois a história pode ser fragmentada e os sintomas variam amplamente de acordo com a faixa etária do paciente, orienta a pediatria. Além disso, destaca a especialista algumas peculiaridades que ajudam no momento de detectar o problema e indicar o tratamento. É preciso observar a duração dos episódios de dor, levar em conta a localização da dor. Também alguns pacientes costumam apresentar dificuldades para descrever os sintomas, como a fonofobia, especialmente a própria intensidade da dor. A médica pontua ainda que as escalas analógicas de sintomas podem ajudar na adequada avaliação da intensidade da dor. Há algumas síndromes específicas na infância, como enxaqueca abdominal, dores abdominais, vômitos cíclicos e a vertigem paroxística benigna da infância, crise vertiginosa em crianças pequenas, que podem inclusive ocorrer sem dor de cabeça. Associada a outras queixas comuns são vertigens, zumbidos e alterações do nível de consciência e sintomas visuais, sendo que quase sempre resolvido em 1 hora. Nos casos em que a pediatria faz a suspeita de diagnóstico de enxaqueca, a criança pode ser avaliada por um neurologista, pois pode-se fazer necessário um segmento mais especializado, possivelmente com medicações apropriadas. Para ajudar a reduzir os impactos da doença na cefaleia primária, é preciso investir em metodologias eficazes de tratamento, assegurando o bem-estar e a qualidade de vida desde os primeiros anos de vida. Ter em mão a fórmula mais indicada por tratar ou controlar as crises é fundamental. O ibuprofeno é um princípio ativo eficiente e seguro para controlar e minimizar dores de cabeça em crianças e
substâncias é estudada há pelo menos 60 anos, tem eficácia comprovada para tratar a cefaleia e enxaqueca, contém ação rápida e predominante analgésica, é uma das mais recomendadas da atualidade. A medicação na dose certa, na hora certa, é um cuidado que evita uma corrida aos postos de saúde, ambientes que podem oferecer risco de exposição ao novo coronavírus e ainda amenizar a dor de forma rápida e eficaz, afirma. A orientação da especialista segue as diretrizes da Academia Americana de Neurologia, que recomenda a terapia à base das substâncias que compõem a formulação de ibuprofeno. Hoje, a medicação mais estudada para o tratamento das enxaquecas. Além disso, algumas mudanças simples de prática no cotidiano podem ajudar a reduzir as crises e a aliviar o sofrimento relacionado às dores. A orientação e adotar hábitos saudáveis, como melhorar a qualidade do sono, praticar atividades físicas, alimentar-se corretamente, evitar a situação de estresse, manter-se hidratado, bebendo a quantidade de água suficiente, concluiu.